o assunto é muito maior do que o Ministério da Saúde. E nesse ponto eu acho que é onde o presidente chama todos. E aí essa situação de ir todo mundo para cima, que essa briga não é da saúde, essa briga não é minha, não é de Antônio, de Maria ou de José, ela é da imprensa, ela é do meio de comunicação. Aliás, aqui eu falei que o meio de comunicação, outro dia, ficaram bravos comigo, puxaram minha orelha lá na Globo, porque eu fiz um comentário sobre a cobertura, e eu peço desculpas. Eu acho que a gente, quando erra, a gente erra. Agora, sempre procurar todo mundo fazer o seu melhor, levar a melhor informação, e naquele momento o que eu quis dizer é o seguinte: leia um livro, escuta uma música, procura conversar, nós estamos na quaresma, leia um pouco a Bíblia, procure outras possibilidades, porque... Agora o ministro Mandetta, por favor. Muito bem, boa tarde a todos. Esse novo formato, aqueles que estão acostumados com o formato dos últimos 60 dias dos boletins epidemiológicos no Ministério da Saúde, entendam como um mesmo boletim, um momento do boletim, só que ampliado no término dos 30 dias entre o primeiro caso e os 30 dias, a gente dimensionou o problema. O problema ele extrapola muito o tamanho do Ministério da Saúde para a solução do problema. Então, a partir de agora, começa um conceito ampliado de coordenação e controle das ações, num formato em que o Ministério da Saúde muitas vezes fará demandas que hoje estão sobrecarregadas no Ministério da Saúde e que esse comitê operacional nos ajuda. Exemplo, estava aqui ao meu lado aqui o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio está com o celular dele ali em tempo real, porque acaba de pousar o avião com os kits que vieram, que a gente fez com a Vale. Então esse avião chega. Se eu estivesse ainda só o Ministério da Saúde, eu teria muita dificuldade em mandar para os estados, já que a malha aérea, a logística aérea, que esse é um insumo que a gente quer que chegue rápido, nós na semana passada despachamos materiais de caminhão de São Paulo para o Pará, por exemplo, que levou 5, 6 dias para chegar. Então, começa então agora uma ação muito mais integrada, não só sobre essa dos kits, que vai ser um teste dessa logística que está sendo organizada tanto pelo ministro Tarcísio quanto pela Defesa, junto com a Aeronáutica. Ela pode envolver aviões cargueiros, pode envolver os aviões de pequeno porte, pode envolver aviões dos estados, dos municípios. Acho que o Tarcísio pode dar um enorme de uma explicação sobre isso. O ministro André tem dado um apoio enorme na questão jurídica, que precisa também de ajustes, porque nessa semana nós tivemos abertura de fábrica que estava fabricando material de máscara N95, que nós estávamos tentando fazer para dar um pouquinho para cada um, e aí vem a ação judicial. Teve a fábrica de respiradores que estávamos construindo para fazer um pouco para cada um, veio o prefeito, fez ordem judicial. Essa situação se repete diariamente, requisições administrativas, requisições em que se pega rapidamente em primeira instância e às vezes não dá tempo. A AGU tem toda uma estrutura agora de diálogo com todos os tribunais permanentes, e aqui o agradecimento, já que tratou muito com o Ministério da Saúde, um agradecimento ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Câmara Técnica que trata dos direitos na área de saúde, que fez essa parceria e que agora o ministro André reforça esse diálogo para com todos eles. Eu acho que, do ponto de vista geral da mesa, o ministro Onyx, com a pasta de cidadania, tem um enorme desafio, que é como construir um manejo social
para essas pessoas idosas, principalmente em favelas e comunidades. A gente tem dialogado muito dentro do governo e eu tenho dialogado com os secretários estaduais e municipais dentro do que é técnico, dentro do que é científico, dentro do planejamento, quais seriam as condicionantes, o que a gente precisa ter na saúde nesta semana, na outra semana, para que a gente possa imaginar qualquer tipo de movimentação que não seja essa que a gente está. Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, porque essa é, no momento, a medida mais recomendável, já que nós temos muitas fragilidades ainda no sistema de saúde, que são típicas não de faltas do Ministério da Saúde ou do governo. Lembro vocês, a China reabriu as vendas e as saídas de material tem 12 dias. Nesses 12 dias nós competimos com os Estados Unidos, competimos com a Europa, competimos com o mundo inteiro, já que lá concentra mais de 94% desses insumos. Eu sei da boa vontade de muitas pessoas para fazer um pouco, mas lá concentra a grande quantidade. Hoje nós conseguimos fechar a compra de 200 milhões de itens hoje. O mercado começou a se ajustar, já estamos com 92% da produção chinesa voltando ao normal. A gente imagina que nesse mês agora de abril, essa compra nós vamos testar o prazo de entrega. Eles têm até 30 dias para entregar. Nós vamos ver se isso vai chegar aqui com 5, com 10, com 15, com 20 ou com 30. Pode ser que para a gente colocar esse material aqui, pode ser que o ministro Tarcísio vai ter que fazer uma logística internacional. Pode ser que vai ter que mandar cargueiros lá na China para pegar esse material para voltar. Então isso agora, após a assinatura desse contrato, aí a coisa pode andar. Hoje, o nosso maior desafio no Ministério da Saúde, tenho certeza de todos os ministérios, é a burocracia estatal, típica da estatal, que tem que ter e que a gente preza muito, mas que para tempos de emergência, entre aprovar uma MP com recursos adicionais, como foi votado lá no Congresso, e esta MP literalmente se transformar num empenho para que a gente possa empenhar esses valores, são sempre valores altos, e pagar e poder andar, demora. Os fornecedores da China, eles querem receber contra a entrega, que é uma coisa atípica também. Então, a Embaixada do Brasil na China vai fazer a conferência e fazer o pagamento. Nós estamos trabalhando com muita agilidade, mas precisamos de conforto legal para poder andarmos mais rápido, todos nós que estamos aqui. Nós temos uma série de outros itens, mas eu acho que, pelo que eu entendi, General Braga, a gente depois permanece para que o Wanderson apresente o boletim, que é o consolidado das 24 horas, o Gabardo apresente as providências que tem em relação que foram tomadas, essa questão de abastecimentos. Então, eu acho que, em considerações gerais do que é a pasta saúde, que continua técnica, continua científica e continua trabalhando dentro do seu planejamento com os CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASEMS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que aqui eu agradeço os dois presidentes que trabalharam o final de semana todo e trabalharam hoje e estão trabalhando no Ministério para que a gente possa ter o estoque nacional de leitos, o estoque nacional de insumos e para que a gente possa analisar as condicionantes do sistema de saúde para, na hora certa, podemos dar um passo à frente em relação à economia. Muito obrigado, ministro Mandetta. Então, deixando claro para os senhores, esse é o novo formato das conferências de imprensa no final da tarde, todos os dias, sempre com a presença de mais de um ministério, mas a constante presença do Ministério da Saúde, aqui todos os dias. Nós passaremos agora a 8 perguntas. Após as 8 perguntas, o ministro Mandetta permanecerá para aquele briefing diário que ele tem sobre a situação do coronavírus no país. Muito obrigado a todos. Isso aí o pessoal vai falar depois. Tá? Agradecemos a presença de todos. Vamos lá.
Primeira pergunta, Luciana Verdolim, Jovem Pan. Boa tarde, ministro. Eu queria perguntar para o ministro Mandetta sobre a taxa de letalidade, que ela vem aumentando aos poucos nos últimos dias. Era de pouco mais de 2% na semana passada. Agora, de ontem para hoje, já subiu 0,3%, tá? Se não me engano, 3,5%. Por que vem tendo esse aumento constante da taxa de letalidade aqui no Brasil? Muito bem. A taxa de letalidade ela é calculada assim: tenho tantos casos confirmados e tenho tantos óbitos. Eu divido a proporcionalidade de um para o outro. Os óbitos são muito mais fáceis de serem confirmados. Uma pessoa falece, eu tenho a confirmação do vírus, já era caso confirmado, foi a óbito. Os casos que estão aí, nós não temos testagem para todos. Então, o número de casos confirmados é muito maior do que o número de casos que temos como casos confirmados. Se tivéssemos hoje todos os casos que estão circulando Brasil afora e que existem, nós teríamos um denominador maior e uma letalidade menor. Quanto menos testes você faz, maior fica a letalidade. Quanto mais testes você faz e confirma, você diminui a letalidade. Então, a sua pergunta é muito pertinente por conta de que nós não estamos chegando hoje 500 mil testes, aqui que o Tarcísio acabou de informar, Vale do Rio Doce conseguiu. Temos a parceria também com o sistema bancário, Bradesco, Itaú, Santander, que estão mandando mais 5 milhões de testes, quer dizer, vamos ter 10 milhões, né? E vamos fazer ainda mais a PCR-RT, nós vamos aumentar muito o número de casos confirmados. Então, esperem para essa semana o aumento do número de casos. Se eu aumentar o número de casos, vai cair a taxa de letalidade. Os casos no mundo, segundo o Gabardo me falou aqui, 4,8 a taxa de letalidade. Volto a repetir, esta patologia, ela é nova, ela está escrevendo a sua história. Nós estamos interpretando no dia a dia e ela vai se mostrar de maneiras assimétricas até que nós tenhamos no mundo uma uniformidade. Eu acredito que nós ainda vamos levar um bom tempo para escrevermos a história natural dessa doença, a fisiopatologia dessa doença, a letalidade. E agora, algumas coisas a gente sabe, a morbidade, quanto tempo essas pessoas ficam internadas, para quem vai atender isso é ouro. Nós sabemos uma letalidade, para nós é relativa, porque tem essa questão da testagem. E nós temos em São Paulo um ponto fora da curva, que a gente vem monitorando, eu tenho pedido, que é um hospital só de idosos, de um plano de saúde que só vende plano para idosos, e que iniciou um processo de contaminação de pessoas nesse local. Então, ele é um case, ele é um caso que a gente está monitorando para saber, ele não se repete caso esses idosos estivessem em qualquer outro lugar. Segunda pergunta, Tiago Nolasco, TV Record. Olá, ministros, boa tarde. Minha pergunta é para o ministro Mandetta. Ministro, eu gostaria de saber se o senhor está tendo ou teve atritos com o presidente Jair Bolsonaro, se sente ameaçado de demissão ou se pretende deixar o cargo. Antes de você começar, deixa claro para vocês, não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação, no momento, tá certo? Não existe. Certo. Vamos lá. Em política, quando a gente fala não existe, a pessoa já fala existe. Bom, é claro que existem situações em que você aponta um caminho, você pode ter dificuldades aqui ou acolá. O importante é que o espírito de todos é no sentido de tentar ajudar, tentar partir para a fase produtiva. Quando você tem uma notícia difícil,
você passa por um processo de análise daquilo dali, você procura alternativas para aquilo dali. Isso é normal, isso é da natureza humana. O que a gente vem procurando é uma unicidade. Eu acho que hoje esse formato do Ministério junto, enfrentando, eu acho que ele responde. Eu acho que todos nós estamos tentando fazer o melhor pelo povo brasileiro. E o presidente também. Agora, os processos em andamento, as tensões, são normais pelo tamanho desta crise. Isso não é uma crise, seria muito pequeno da minha parte eu achar que isto é um grande problema, que este é o meu grande problema. Quando a gente fala foco, não vamos perder o foco. O foco é um vírus corona novo que derrubou o sistema mundial. Ele é mais dramático do que as guerras mundiais, ele é mais dramático do que qualquer coisa anterior, porque ele atacou o país que mais produz insumos, máscaras, equipamentos de proteção individual. Quem vê a imprensa, ontem eu assisti ao Fantástico, os profissionais de saúde em situação dramática, é aquilo ali no mundo inteiro. Ontem, Nova York baixou a regulamentação para que a máscara N95 seja usada por 5 dias e seja individual. Aliás, faço aqui um apelo: quem tem máscara N95 na caixa, passa num hospital e deixa lá, ou entregue na Secretaria Estadual de Saúde. Um profissional de saúde pode precisar, e a gente precisa desse pessoal bem, porque é ele que vai atender todo mundo. É muito grande isso. Esse vírus, ele ataca a economia, ele ataca a sociedade, as políticas sociais, ele ataca a dinâmica da sociedade, transporte, bolsa de valores, ele ataca tudo, ele é sistêmico. A saúde é um norte, é um farol. Enquanto nós não temos uma resposta mais cientificamente comprovada, a saúde vai falar: para e vamos evitar contágio. Isso não é a saúde ser boa ou má, estar certa ou estar errada. Isso é o nosso instinto de preservação. Isso, como diz Gibran, Khalil Gibran, isso é a ânsia da vida por si mesma. Isso é a nossa vontade de preservar. Então, a nossa vontade de preservar, o instinto pela vida, ele é mais forte do que o instinto econômico. Então, a gente precisa primeiro preservar esse instinto, dar as condições de trabalho para depois andar. Eu acho que é mais uma situação, muito mais de entendimento do momento, do que a gente dizer que esse é o nosso maior problema. Esse não é o maior problema. Esse é uma parte do problema. Eu acho que, e as questões de ficar ou não ficar, elas já são muito caras, eu já falei 2 ou 3 vezes. Enquanto eu estiver nominado, eu vou trabalhar com a ciência, com a técnica e com o planejamento, né? E aí o demais é só uma questão de estresse um pouco mais alto. Tem hora que o Tarcísio briga comigo, tem hora que o Onyx briga comigo, eu brigo com o Braga, o Braga puxa o Fernando, me puxa a orelha, ele vai e vamos. É uma casa que hoje está todo mundo estressado por conta de um enorme problema para todas as nações do mundo. Próxima pergunta, Délis Ortiz, TV Globo. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar para o ministro da Casa Civil, que está concentrando... Falo mais alto? Que está coordenando as ações da crise e decidiram agora fazer toda essa coletiva que antes era praticamente técnica, com uma demonstração das ações que o governo vem fazendo, ou seja, abrindo o leque, tirando um pouco do protagonismo do ministro da Saúde. Mas como os senhores já responderam que está tudo bem e é assim mesmo, o clima é tenso, eu queria perguntar para o ministro da Saúde e também para o senhor sobre essa orientação científica, técnica e baseada em orientações da Organização Mundial de Saúde, que vem sendo dada pelo Ministério da Saúde e sua equipe, e a orientação não científica, política,
que vem sendo dada pelo chefe dos senhores, que é o presidente Jair Bolsonaro. Essa tensão, esse conflito vai permanecer, ou os senhores que falam que estão tentando uma ação conjunta vão conseguir convencer o presidente de que essa orientação científica é que prevalece no mundo inteiro e é importante nesse momento? Eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: essa reunião aqui, ela não está aqui por motivos políticos. Ela está aqui porque o problema do coronavírus, ele atinge transversalmente todo o governo. E o que nós queremos aqui é ampliar a informação que o cidadão estava tendo. Essa informação estava esparçada. Em qualquer situação de crise, os planejamentos são centralizados e as ações descentralizadas. E nesse planejamento está inclusive a questão da informação à população. Então este é o motivo de nós termos, a partir de agora, para que a população tivesse acesso a uma gama de informações mais completas, para tranquilizar a população, que nós estamos reunindo aqui diversos ministros, diversos ministérios. Hoje é um simbolismo de estarmos aqui somente com ministros, né, para que essa população passe a ter uma informação um pouco mais completa, devido exatamente à complexidade do problema. Ministro Mandetta, por favor. Sempre técnico, sempre científico, sempre sobre o máximo que a gente puder fazer para preservar vida. O Ministério da Saúde mantém o seu posicionamento sempre científico, sempre técnico, procurando mostrar para todos, sem distinção, qual o porquê, qual é a razão de termos esse posicionamento técnico, científico e por que estamos assim. E se tivermos que ler e mudar, nós não temos problema nenhum em falar. Podemos fazer com segurança? Podemos, faremos. Não podemos fazer com segurança, o Ministério da Saúde vai continuar advertindo, orientando, procurando trazer todos para dentro do mesmo foco. O nosso inimigo, nesse momento, número 1, é o vírus. E ele tem efeitos colaterais em todos os lugares. Eu vejo que o grande divisor é: temos uma onda na saúde e temos uma onda na economia. Parece que está muito claro para todo mundo isso. Parece que é consenso de todos que fazer um lockdown absoluto da sociedade brasileira, nesse momento, não é o que a gente está precisando, porque a gente vai ter muito problema ali na frente. Moderar como nos movimentar, como ativar partes importantes da economia, para que não tenhamos a segunda onda maior que a primeira, também já é ponto consenso de todos que estão aqui nessa mesa. Então, acho que se a gente conseguir partir, mas nada feito isoladamente o governo federal. O governo federal decidiu que agora vai ser assim. Não. O SUS trabalha com a tripartite. Eu tenho o fórum com os secretários, que conversam com os governadores, eu tenho esse canal permanente de diálogo. E vai ser através desse canal que a gente vai ter as condições. No momento, a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social, para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. Nós estamos aumentando o sistema, estão chegando equipamentos. A gente está que aguardar a quantidade de hospitais de campanha que estão sendo ainda construídos em várias cidades. O governo federal também irá dispor para determinadas localidades de hospitais de campanha que precisam ainda ser montados. Os equipamentos de proteção individual chegaram nos estados na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira, chegaram nas secretarias estaduais. Elas ainda têm que repassar esses equipamentos para todos os hospitais de referência, para eles se sentirem abastecidos. A compra que fizemos ainda tem que chegar. O plano de manejo social e econômico da parcela extensa da sociedade, a burocracia mata. E ela está
muitas vezes no caminho entre o que se vota e como chega no cidadão. Tudo isso exige que a gente não faça movimento descoordenado e movimento em manada. Senão nós teremos os dois problemas ao mesmo tempo. Nós teremos um mega problema de doença e um aprofundamento da crise econômica. Então nós somos todos aqui maduros, todos homens, inteligentes, e vamos passar por isso com o máximo de reflexão que a gente possa ter, com os números que a gente possa ter. Aqui só tem gente, o Ministério é extremamente técnico, e em sendo extremamente técnico é fácil da gente montar boas estratégias. Próxima pergunta, Daniel Verteman, Estadão. Ministro Mandetta, boa tarde. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco os critérios para a distribuição destes testes que o governo está comprando. Semana passada o Ministério falou em mais 20 milhões de testes. Quantos estados, quais estados vão receber, quais hospitais? Quais serão os critérios dessa distribuição? Já foram entregues uma quantidade? Qual será essa quantidade, em que prazo? Só para eventualmente você não perder sua chance de pergunta, como nós vamos ficar, o Wanderson e o Gabardo vão apresentar, a sua pergunta vai ser apresentada ali na apresentação. O teste rápido, quando que ele se aplica, para quem se aplica, para quanto que vai para o Estado, e o outro que é PCR-RT, ela é bem técnica, ela vai estar na apresentação, aí fica a seu critério, porque eu iria pedir para eles responderem, mas eles vão falar na sequência, por isso que eu estou te dando essa informação. Ok, e se o senhor pudesse falar também se conversou com o presidente Jair Bolsonaro hoje, e se há alguma conversa dessa para encontrar, né, essa dúvida entre a definição de isolamento social que o presidente defende e a definição de isolamento que o Ministério da Saúde está orientando. O senhor já conversou e se acertou com o presidente sobre isso? Acho que primeiro, para a gente levar para o presidente, hoje a gente passou aqui trabalhando lá na nossa sala, estava o ministro Moro, tem uma série de questões relacionadas à segurança nessa história. Estava o Tarcísio, tem uma parte enorme de logística que ele vai ter que me dar os retornos dessa história. Tem o pessoal da saúde, tem toda a consolidação. Tem o ministro Ramos, que tem que me dar toda uma parte política dessa história. Nós precisamos levar para o presidente o conjunto da obra, porque nós não podemos deixá-lo sem todas as visões. O próprio ministro Guedes sabe que a gente precisa, tem condicionantes para organizar. Então, assim que a gente tiver um material conciso, que tenha começo, meio e fim, que possa abrir para ele olhar, e é lógico que a última palavra é dele, nós vamos trazer aqui nesse espaço e falar assim, olha, imaginamos que isso possa ser assim, mas volto a repetir, tem condicionantes, não tem tempo. Quem fala que vai ser dia 1, dia 6, dia 7, dia 18, dia 19, todos os países do mundo que se comprometeram com tempo, bateram com a cara na porta. Ontem foi o Trump que teve que passar da Páscoa para o dia 30 de abril, porque os Estados Unidos precisa até 30 de abril para se organizar. Então, está todo mundo procurando se organizar. Lembrem-se que a gente já vem fazendo nos últimos 30 dias vários movimentos. Quem está acompanhando a crônica dessa história, nós estamos sempre um pouquinho à frente desse vírus. E eu acho que essa parada que a gente deu, para não deixar o turbilhão, como a gente fala, sair muito rápido em todos os lugares, nós vamos colher o fruto dela ainda na próxima quinzena. Você, quando faz a paralisação, você começa... Os casos acontecem, os casos que vinham, não é de 0 a 14 dias o aparecimento dos sintomas. Então, quando você para hoje, o que você fez nos 14 dias anteriores é que reflete nas suas 2 semanas para frente. Essa paralisação de 2 semanas, você vai colher os frutos lá na frente. Então não pense, e parar no meio, no pico do morro, igual a Itália fez, parar quando você está lá no ápice, a Espanha, parar quando está lá no ápice, aí a epidemia vai sentir o seu curso, mesmo você tendo parado até o final, e vai causar aquilo que aconteceu, e pode causar em Nova York, e pode causar na Califórnia, mas eles são muito fortes, você está falando da maior potência do mundo.
né? Então a gente está vendo a maior potência do mundo pegar uma cidade que é a mais cosmopolita do planeta. Olha o que esse povo investe em biossegurança, olha o CDC, olha a indústria, olha o parque, olha o PIB. Para estar com dificuldade, nós vamos ter também. Então calma, que nós vamos fazer as nossas coisas do nosso jeito, sabendo que a gente tem favela, sabendo que a gente tem comunidade carente, que a gente tem falta de saneamento básico, que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas na economia informal que precisa comer, sabendo que tem geladeira vazia, sabendo que a gente precisa administrar um eventual conflito social que pode acontecer, sabendo de todas as nossas fragilidades. E por isso o assunto é muito maior do que o Ministério da Saúde. E nesse ponto eu acho que é onde o presidente chama todos. E aí essa situação de ir todo mundo para cima, que essa briga não é da saúde, essa briga não é minha, não é de Antônio, de Maria ou de José, ela é da imprensa, ela é do meio de comunicação. Aliás, aqui eu falei que o meio de comunicação, outro dia, ficaram bravos comigo, puxaram minha orelha lá na Globo, porque eu fiz um comentário sobre a cobertura, e eu peço desculpas. Eu acho que a gente, quando erra, a gente erra. Agora, sempre procurar todo mundo fazer o seu melhor, levar a melhor informação, e naquele momento o que eu quis dizer é o seguinte: leia um livro, escuta uma música, procura conversar. Nós estamos na quaresma, leia um pouco a Bíblia, procure outras possibilidades, porque acho que ontem foi no Manhattan Connection, o Lucas falando que poltrona, sofá e televisão ligado o tempo todo é estresse, que isso também é muito danoso, que tem que fazer esporte, que tem que caminhar. É isso aí, eu acho que é nesse sentido. O momento é um momento de que tem que ter extrema grandeza, todo mundo, para respirar fundo e viver e ir passando, e nós vamos ganhar. Nós temos notícia boa, nós temos paciente curado, nós temos paciente em alta, nós estamos vacinando nossos idosos, nós temos um exército de solidariedade sendo montado dentro do país, nós temos um empresariado brasileiro ligando, perguntando o que ele pode fazer, que é isso que é o momento agora, o que cada um pode fazer para o Brasil poder passar na frente disso daí. Não o que o governo vai fazer, o que o ministro vai fazer, o que o presidente vai fazer. Vamos fazer nós. Essas horas não tem rico, pobre, PT, PCdoB, PMDB, DEM, não tem, acabou. Agora é mirar, passar por isso da melhor maneira possível. Vai doer, vão ser dias duros. Nós vamos todos passar dias duros, vamos ter dias bons, vamos ter dias que vamos acertar e vamos ter dias que vamos errar. E todo mundo tem que fazer a sua autocrítica, falar: eu errei, vamos para frente, vou melhorar, né? E otimismo, e fé, e rezar, todo mundo. Outro dia me perguntaram dos pastores: pode ficar aberta a igreja? Pode, só não pode aglomerar, só não pode pôr a mão, abraçar a pessoa, isso não pode. Mas você tem um lugar que você possa entrar e fazer uma oração, tranquilo. Distanciamento social não quer dizer isolamento absoluto. Pessoa fazer uma caminhada é bom para a parte respiratória. Nós não estamos ainda em lockdown absoluto. Agora, o máximo possível que você puder não expor a sua família, os seus idosos, seu núcleo familiar, deixar a criança com idoso agora é muito complicado. A criança é assintomática, gente. Ela contamina, ele vai para o hospital. Ele vai para o hospital, ele precisa do CTI. Se todos forem ao mesmo tempo, não tem. Se faltar oxigênio numa determinada cidade que está usando demais, se faltar máscara, e o cara que tiver um apendicite no meio disso? E o cara que tiver um infarto e precisa do leito do CTI? Que às vezes ficam olhando, como perguntou ali para mim, a letalidade do coronavírus. Tá, a letalidade está ali, mas e a do sistema como um todo? É essa que tem que prestar atenção. E o presidente saiu ontem às ruas fazer as visitas, pode? Gente, em função do adiantamento da hora, a presente coletiva está encerrada. Os ministros se retirarão do recinto.